Olá pessoal, dando sequência aqui ao nosso curso de integrais, agora nós vamos falar da integral indefinida para polinômios e potências, né? Ou seja, vamos mostrar algumas propriedades aqui que vão ajudar a gente a trabalhar com funções polinomiais. Então vamos lá. Bom, pessoal, o objetivo nosso nessa aula é ganhar ferramentas para conseguir trabalhar com funções com potências ou funções polinomiais, tá? Então nós vamos começar falando de duas primitivas bem elementares aqui, nós estamos colocando aqui para vocês. Uma delas é a primitiva de uma constante, que é k vezes x mais uma outra constante c, né? O que nós estamos dizendo aqui, pessoal? Se eu colocar aqui, ó, observe que quando você pega esse pedaço de k, quando você pega, k é uma constante, tá? E c também. Se você pegar kx mais uma outra constante e você for derivar isso, o que acontece? A derivada da soma é a soma das derivadas, então a derivada da primeira, como aqui você tem a constante vezes a variável, a derivada dessa primeira seria constante, e a derivada da constante sozinha vai dar zero, correto? Portanto, a derivada dessa função aqui, a derivada dessa função é a função kzinho que está aqui dentro, que é a função constante. Okay? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Ó? Em outras palavras, se você quer uma primitiva, por exemplo, da função constante 3 dx, observe que aqui a função constante é fx igual a 3, o resultado disso é simplesmente 3x mais uma outra constante c. Se eu tenho uma primitiva para 4 dx, eu estou, então, uma primitiva para uma função fx igual a 4 constante, o resultado disso simplesmente é pegar a constante e multiplicar pela variável e somar com a outra constante c. Observe que quando você deriva essa parte, quando você deriva 4x, o resultado é 4. Dá certinho aqui de dentro. Então, toda vez que aqui for uma constante, então se eu quiser, por exemplo, uma primitiva para π dx, como π é uma constante, o resultado disso seria πx mais c. Então, você tem aqui uma família de funções cuja derivada dá a funçãozinha aqui de dentro. Então, essa é a primeira regrazinha básica. Na verdade, nós vamos, no teorema fundamental do cálculo, normalmente ficar interessado mais nessa primeira parte aqui, ó, né, na parte principal. Então, uma primitiva para uma constante, né? A integral indefinida de uma constante é bem tranquila, é só pegar a constante e multiplicar pela variável. Basicamente é isso. Somar com a constante é porque é padrão, né? Você colocar aqui a constante para criar uma família de primitivas. Agora, a primitiva para x elevado a n dx, né? Onde n é uma potência aqui que é diferente de menos 1. O resultado é essa expressão. Parece assim complicado de primeira quando a gente olha, mas vocês vão ver que isso aqui vai ser bastante tranquilo, tá? Observe que quando você deriva essa expressão, você está derivando aqui uma potência, n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante. Quando você vai derivar isso aqui, o que acontece? Você vai derivar a primeira função. Quando você deriva essa primeira função, essa potênciazinha aqui, ó, ela faz o quê? Ela cai para cá multiplicando, então você vai ficar com n mais 1 vezes, e lá no expoente você tira 1, não é isso? Então você vai colocar menos 1 aqui, ó. Você jogou a potência e tirou lá de cima. E embaixo você tem aqui o n mais 1. A derivada da constante, agora você vai derivar a constante, vai dar zero. Então, quando você cancela isso aqui com esse de cá, o resultado disso, o mais 1 cancela menos 1, o resultado é x elevado a n. Então, nós estamos mostrando que essa função aqui, quando você deriva, dá a função aqui de dentro. Claro que tem que observar que o n é diferente de menos 1. Porque se o n pudesse ser menos 1, aqui você teria x elevado a zero, e embaixo você ia ter zero. Obviamente não seria possível, né? Então, essa expressão, pessoal, essa expressão, quando eu derivo, dá a função lá de dentro, tá? Mas é bem tranquilo. Vamos fazer com os exemplos, você vai entender que isso aqui é bem tranquilo. O que nós estamos dizendo aí, ó, eu quero encontrar uma primitiva para x elevado ao quadrado, que até que a gente vinha fazendo aqui sem usar essa regrinha. Nessa regrinha aí, o que nós estamos dizendo é que eu pego a potência que é n, ó, e eu vou somar com o número 1. Então, quer dizer, eu vou colocar x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Então, é isso que você vai fazer, ó. Você vai acrescentar 1 aqui na potência e colocar 1 aqui embaixo também. Isso tudo mais uma constante c, ok? Observe, então, que isso dá quem? Dá x ao cubo sobre 3, mais a constante c. Quando você pega essa função e deriva, o resultado é a função x ao quadrado. Então, observe que é bem tranquilo. Ó. Vamos fazer mais um exemplo. Se eu tivesse aqui uma primitiva para x elevado a 4 dx, o que eu vou fazer? Isso vai ser x elevado. Pego 4, acrescento 1 aqui, e esse expoente somado com 1 eu coloco aqui embaixo. Ó, que é exatamente o n mais 1 sobre n mais 1. Isso mais c. Então aqui já vai dar o quê? X elevado a 5 sobre 5 mais... Com a habilidade você já vai pulando esse passo e já vai passando direto para cá. Né? Você vai somar 1 no expoente e colocar esse resultado embaixo também. Né? Então vamos fazer mais um exemplo. Vamos tentar agora fazer já pulando direto para cá. Então, por exemplo, se eu quero uma primitiva para x elevado a 6 dx. Função f de x igual a x elevado a 6. O que você faz? Ó, vamos ir direto agora. X elevado, 6 mais 1, 7, sobre 7. Então, soma 1 e coloca o resultado aqui embaixo. Mais uma constante,
que é de praxe, porque quando você derivar essa parte, a derivada da constante vai dar zero. Então isso aqui é uma primitiva para x elevado a 100 dx. Resultado vai ser o quê? X elevado a 100 mais 1, 101, sobre 101 mais c. Então essas continhas, né, de certa forma você vai fazendo bem rápido agora, até de cabeça mesmo você já faz, já acha uma primitiva direto para essa função. Ok? Vamos agora enunciar duas propriedades das integrais indefinidas que vão ajudar a gente a trabalhar com os polinômios de maneira geral. Então, essas duas propriedades aqui, pessoal, elas da integral indefinida, elas são bem razoáveis, né? Porque, na verdade, a integral indefinida acaba sendo uma função, né, cuja derivada da funçãozinha que está lá dentro. Então, qual é a integral de uma constante vezes uma função? Essa constante que nós estamos dizendo aqui, que essa constante pode sair para fora da integral indefinida. Então, você tem uma constante aqui dentro, você pode jogar daqui para fora. Tá, vamos ver isso com números. Então, o que eu estou dizendo aqui agora, se eu quiser encontrar a integral indefinida, por exemplo, de 3 vezes x ao quadrado dx, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente tirar esse 3 aqui para fora da integral, ó, então ele pode vir aqui para fora, é basicamente o que essa propriedade está dizendo. Isso seria 3 vezes a integral de x quadrado dx. Na regra anterior, nós observamos que a integral de x ao quadrado dx é o quê? Você pegar, somar 1 no expoente, então 2 mais 1, 3, tudo isso sobre 3. E somar com a constante no final. Perfeito? Então esse 3 aqui vai cancelar, o resultado disso vai ser o quê? X ao cubo mais a constante, né? Então essa propriedade é bem tranquila. Ela diz que nós podemos tirar essa constante e trabalhar só com essa parte. De certa forma, que nós podemos fazer isso mais direto ainda, né? Você pode pular alguns passos e já vir direto aqui para essa segunda etapa. Ou seja, pular essa etapa, já que ela já vai ser intuitiva, e vir direto para cá. Vamos ver com outro exemplo. Então você está aqui com uma primitiva, por exemplo, para a função x, 5x elevado a 7 dx. Você pode simplesmente repetir o 5, é isso que nós estamos dizendo, e trabalhar só com a parte do x elevado a 7. O que seria uma primitiva para x elevado a 7? Seria x elevado a 7 mais 1, 8, sobre 8. Né? Tudo isso mais uma constante aqui no final. Então esse já é o resultado final da nossa primitiva. Né? Se eu quero a primitiva de 6x dx, vamos lá. Repete o 6, que é constante, e você vai trabalhar agora só com a parte que tem o x. Como o x aqui é x elevado a 1, então isso aqui fica o quê? X elevado a soma 1 na potência, então 1 mais 1, 2, x elevado ao quadrado sobre 2. Tudo isso mais uma constante. O 6 aqui dividido para 2 dá para fazer essa divisão, então o resultado aqui final seria 3x ao quadrado mais uma constante. Ou seja, estamos começando aqui a fazer algumas integrais aqui agora bem rápido, né? Usando essas regrinhas, essas propriedades, né? que são tranquilas aí para as integrais indefinidas. Agora vamos para a segunda propriedade aqui, que fazendo a junção com essa vai ajudar a gente a trabalhar com polinômios. O que essa segunda propriedade nos diz? Ela nos diz que a integral indefinida de uma soma de funções é a soma das integrais indefinidas dessas funções. Então, por exemplo, com exemplo sempre funciona melhor. Se eu estou integrando aqui agora a função do tipo x elevado ao quadrado mais x elevado a 5 dx, o que essa propriedade diz é que eu posso separar isso aqui em duas integrais. Eu posso separar na integral indefinida de x ao quadrado dx e somar isso com a integral indefinida de x elevado a 5 dx. Okay? A gente daqui a pouco, sempre que possível, vai fazer isso direto, né? Estou fazendo aqui passo a passo para a gente só mostrar essa propriedade. Uma integral indefinida de x elevado ao quadrado é o quê? X, aí eu pego o 2 mais 1, 3, né? Sobre 3. Posso deixar a constante, aquela constante que eu somo aqui, eu posso deixar para colocar ela de uma vez só no final, porque a constante daqui somada com a constante lá no final vai dar uma constante também, né? Então eu pego aqui, ó, x ao cubo sobre 3, mais a integral de x elevado a 5 vai ser x elevado a 5 mais 1, 6, divide por 6. E a constante aqui, Cezão, eu deixo para o final. Mas tinha, professor, ia ter uma constante para essa e uma constante para essa. Quando você somar duas constantes, vai dar também uma constante, então você pode simplesmente colocar no final. Se você pegar essa função e derivar, o resultado vai ser a funçãozinha que está aqui de dentro, bonitinho. Ok? Então vamos fazer mais um exemplo agora em que a gente vai misturar essas duas propriedades, ou seja, vamos trabalhar junto com essas duas propriedades e aí podemos trabalhar agora com funções polinomiais de modo geral. Bom, agora nós podemos misturar essas duas propriedades no seguinte sentido, ou seja, se eu estou aqui agora com a integral, digamos, da função 3x elevado a 5 mais 2x elevado a 7 dx, eu poderia fazer, vou fazer passo a passo, depois vou fazer mais direto, obviamente, para a gente ganhar habilidade. No passo a passo, eu poderia primeiro aplicar a propriedade de que a integral da soma vira a soma das integrais. Então, isso aqui viraria a integral de 3x elevado a 5 dx, mais a integral de 2x elevado a 7 dx. Então, apliquei essa propriedade. Integral da soma vira a soma das integrais. Em seguida, agora, essa constante que está aqui, ó, eu vou jogar para fora da integral, ok? E aí nós teríamos
3 vezes a integral de x elevado a 5 dx, mais 2 vezes a integral de x elevado a 7 dx. E, por fim, a gente sabe já o resultado dessa integral. A integral de x elevado a 5 é x elevado. 5 mais 1, 6, sobre 6. Mais 2 vezes a integral de x elevado a 7 seria x elevado. 7 mais 1, 8, sobre 8. E coloco a constante aqui no final. Se esses números aqui forem possíveis de ser simplificados, que no caso dá, né, você continua. Então, por exemplo, o 3 dá para simplificar com 6, vai ficar um 2 aqui embaixo. Então, isso aqui no final daria x elevado a 6 sobre 2, mais o 2 dá para simplificar com 4, com 8, que dá 4. Então, isso aqui ficaria x elevado a 8 sobre 4. Tudo isso mais uma constante no final. Então, quer dizer, quando você pegar essa função aqui, ó, e derivar ela, né, você deriva essa função, o resultado vai ser a funçãozinha aqui de dentro, tá? Sempre lembrando disso. Então, agora nós podemos trabalhar com funções polinomiais, né? Agora, todo esse passo eu posso fazer mais rápido, eu não preciso ficar toda hora mostrando, né, passo a passo a propriedade que eu usei. Se eu já tenho a segurança dessas propriedades, eu posso fazer isso mais rápido. De que maneira? Eu começo com essa parte. Então, aqui o 3, que é constante, eu vou repetir. E a integral de x elevado a 5 é x elevado a 5 mais 1, 6, sobre 6. Já passo direto. Toda hora está mostrando passo a passo da propriedade. Quando eu venho para essa parte, aqui é uma constante multiplicando a função, então vou repetir a constante e vou integrar essa parte da função. A integral de x elevado a 7, x elevado a 7 mais 1, 8, sobre 8. E no final coloco a constante, quer dizer, eu já faço tudo rapidão. Então o 3 aqui dá para simplificar com 6, fica x elevado a 6 sobre 2. O 2 com 8 vai dar 4 aqui embaixo. Então mais x elevado a 8 sobre 4, tudo isso mais uma constante. Ou seja, agora nós temos ferramenta para trabalhar com a integral indefinida de qualquer polinômio, né? Então, só mais um exemplo para a gente fechar. Quero encontrar a integral indefinida da função x elevado a 3 menos 5x elevado ao quadrado mais 4x menos 7 dx. Observe, tem um polinômio de grau 3, agora eu quero encontrar essa integral indefinida, né? O que a gente discutiu aqui é que eu posso ir termo a termo. Então, qual é a integral indefinida de x ao cubo? Vai ser x elevado a 3 mais 1, 4, sobre 4. Esse menos 5 que está multiplicando a função, repete ele. Aí a integral indefinida de x ao quadrado. 2 mais 1, 3, sobre esse mais 4 que está multiplicando aqui a função, repete ele. Aqui tem 1 aqui em cima, né? X é x elevado a 1. Então, a integral de x elevado a 1, né, indefinida, vai ser x elevado a 2 sobre... E o menos 7 é uma constante. Então, foi a primeira regrinha que a gente viu. A integral, né, a primitiva de uma constante é a constante multiplicada pela variável. Então, você coloca aqui 7 vezes x. Então, isso aqui dá as primitivas de cada parcela dessa do polinômio. E no final você coloca aquela constante geral, porque a derivada da constante sempre é zero, né? Bom, aqui dá para simplificar esse com esse, né? 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, eu poderia só simplificar um pouquinho mais. Isso ficaria x elevado a 4 sobre 4. Menos x, 5x ao cubo sobre 3, mais 2x ao quadrado, menos 7x, mais uma constante. Está na dúvida? Deriva essa função. Quando você derivar essa função, ela vai dar a função que está aqui de dentro. Porque a integral indefinida de uma função é uma função cuja derivada dá a função que está aqui no integrando. Bom, então é isso. Com essas regrinhas, agora vocês têm possibilidade de resolver vários problemas envolvendo funções polinomiais. E nos próximos vídeos nós vamos fazer exemplos, problemas com funções polinomiais que envolvem cálculo de área e o teorema fundamental do cálculo, já que a gente ganhou essa habilidade nesse vídeo, tá?